Existe uma epidemia silenciosa acontecendo neste exato momento. Milhões de homens ao redor do mundo estão vivendo uma realidade que poucos conseguem nomear e ainda menos têm coragem de admitir. Não estamos falando de violência física. Não há marcas roxas, ossos quebrados ou evidências que possam ser fotografadas. O que está acontecendo é muito mais insidioso, muito mais difícil de provar. E exatamente por isso, muito mais perigoso. Esta é a epidemia oculta do abuso psicológico masculino. E antes que você pense que estou exagerando, deixe-me apresentar alguns fatos perturbadores que a sociedade prefere ignorar. Entre 20% e 40% dos homens em relacionamentos já experimentaram alguma forma de abuso psicológico ou emocional sistemático. Mas quantos desses homens denunciam? Quantos sequer reconhecem o que está acontecendo como abuso? A resposta é assustadora: quase nenhum. Vivemos sob um duplo padrão absolutamente devastador. Quando um homem levanta a voz, é classificado como abusivo. Quando usa força física, é criminoso e deve ser mesmo, sem discussão. Mas quando a violência psicológica é empregada de forma calculada, metódica e destrutiva, quando não há marcas visíveis, apenas a demolição sistemática da psique de alguém, a sociedade simplesmente vira as costas. Aqui está a verdade cruel: a violência física masculina deixa evidências. Um olho roxo pode ser fotografado, uma costela quebrada aparece no raio-x. Uma cicatriz conta uma história. A sociedade pode ver, pode julgar, pode intervir. Existe um sistema inteiro montado para isso. Delegacias especializadas, leis específicas, campanhas de conscientização. Mas a crueldade psicológica, ela não deixa marcas visíveis. Ela corrói por dentro, destrói a autoestima, fragmenta a identidade, aniquila a confiança. Tudo isso enquanto o mundo exterior vê apenas um casal normal, às vezes até feliz. Não há cicatrizes para mostrar ao juiz. Não há evidências fotográficas. Não há testemunhas que possam atestar o veneno verbal administrado em doses diárias na privacidade de um lar. E aqui reside o truque mais perverso deste tipo de abuso. Ele convence a própria vítima de que ela é o problema. É uma forma de magia negra emocional onde o abusador inverte completamente a realidade, fazendo com que aquele que sofre acredite que merece o tratamento cruel que recebe. Mais do que isso, faz com que a vítima se sinta culpada por sequer pensar que está sendo abusada. Pense em quantos homens você conhece que parecem sombras de quem eram. Aquele colega que era vibrante, confiante, cheio de vida, e agora parece apagado, sempre andando em ovos, sempre pedindo permissão, sempre com aquele olhar de culpa permanente nos olhos. O que aconteceu com ele? A resposta, em muitos casos, está em uma forma de abuso tão normalizada pela sociedade que nem sequer é reconhecida como tal. Quando um homem reclama de sua parceira, os amigos riem. Bem-vindo ao casamento, cara. Quando ele menciona que precisa pedir permissão para sair com os amigos, ouve: você está amarrado, hein? Quem manda na sua casa? Tudo em tom de brincadeira, claro. Ninguém leva a sério. Mas e se invertêssemos a situação? Se uma mulher dissesse que precisa pedir permissão ao marido para ver suas amigas, que ele monitora cada centavo que ela gasta, que ridiculariza seus interesses e hobbies, que a humilha em público disfarçando de brincadeira, a sociedade imediatamente reconheceria isso como o que é: controle abusivo, manipulação, violência psicológica. Este é o duplo padrão que permite que milhões de homens sejam sistematicamente destruídos psicologicamente, enquanto a sociedade não apenas ignora, mas frequentemente ri da situação. Ela manda bem em você, hein? Como se ser dominado e controlado fosse algo engraçado, algo natural, algo aceitável.
A verdade é que muitos homens estão inconscientemente presos em relacionamentos emocionalmente abusivos, onde a manipulação substituiu completamente qualquer forma de parceria saudável. E o pior, eles não conseguem sair. Por quê? Porque o abuso psicológico bem executado cria uma prisão mental muito mais eficaz que qualquer corrente física. Considere este cenário devastadoramente comum. Um homem bem-sucedido, de meia idade, que construiu uma carreira sólida, que sempre foi respeitado em sua comunidade. Ele entra em um relacionamento que no início parece perfeito, mas gradualmente, tão gradualmente que ele nem percebe, sua vida começa a encolher. Primeiro são os amigos. Comentários sutis sobre como aquelas pessoas não são realmente amigas verdadeiras, como elas o usam, como ele merece melhor. Nenhuma proibição explícita, apenas uma atmosfera de desaprovação tão pesada que fica mais fácil simplesmente parar de ver os amigos do que lidar com o clima gelado em casa depois de cada encontro. Depois, os hobbies. É claro que você pode jogar futebol com seus amigos. Eu só vou ficar aqui sozinha, cuidando de tudo. Nenhuma acusação direta, apenas culpa empacotada em um tom de mártir. E se ele insiste em ir? Dias de silêncio punitivo, explosões emocionais, aparentemente sobre outros assuntos, ou aquela atmosfera de decepção profunda que faz com que qualquer diversão simplesmente não valha a pena. Então, vem o isolamento familiar. Sempre há uma crise nos dias de reunião familiar. Sempre há um motivo pelo qual eles não podem comparecer. Aos poucos, o contato com pais, irmãos, sobrinhos se torna rarefeito. E quando ele tenta reaproximar-se, ouve: "Sua família nunca gostou de mim mesmo. Eu sinto que você escolhe eles em vez de mim." Em questão de 2 ou 3 anos, este homem que tinha uma vida social rica, hobbies que o energizavam e uma família presente, agora vive isolado. Sua vida gira exclusivamente em torno da parceira que sistematicamente cortou todos os seus vínculos externos. E ele nem consegue explicar como chegou ali. Afinal, ela nunca o proibiu explicitamente de nada. O controle foi tão sutil, tão gradual, tão disfarçado de preocupação e amor, que ele não consegue nem nomear o que aconteceu. Mas o isolamento é apenas o primeiro passo. O verdadeiro objetivo é a destruição da autoestima e da identidade. Começam os comentários sobre aparência física. "Você não era mais magro quando nos conhecemos?" Observações sobre performance sexual. "Fulano disse que o marido dela é muito mais romântico." Comparações constantes com outros homens, sempre deixando claro que ele está em falta. Ridicularização dos seus interesses. "Você ainda vai assistir aqueles joguinhos infantis?" E aqui está o elemento mais diabólico. Tudo isso é feito com um sorriso, em tom de brincadeira, frequentemente na frente de outras pessoas. Se ele reage, se demonstra mágoa, ouve: "Você não aguenta uma brincadeirinha? Está muito sensível." Assim, além da humilhação, ele ainda carrega a culpa por ser fraco, por não saber lidar com uma piada. O sexo torna-se uma ferramenta de controle. Disponibilidade sexual é oferecida como recompensa por bom comportamento. Quando ele faz exatamente o que ela quer, quando abre mão de suas necessidades, quando se submete completamente. E retirada como punição por qualquer tentativa de autonomia. Semanas, às vezes meses de frieza absoluta, sempre com desculpas aparentemente legítimas, cansaço, estresse, problemas de saúde. Mas magicamente, quando ele finalmente cede e faz aquilo que ela queria, compra aquele carro caro, desiste daquela viagem com os amigos, aceita aquela mudança de cidade, a libido dela retorna. As finanças também se tornam campo de batalha. Não importa quanto ele ganhe, nunca é suficiente. Há sempre críticas sobre suas escolhas financeiras, sempre insinuações de que ele não provê adequadamente. Os maridos das minhas amigas levam elas para viagens internacionais. Ou o oposto, controle absoluto sobre cada centavo, questionamento de cada compra,
vergonha pública por qualquer gasto pessoal. Você realmente precisa desse equipamento? Que egoísmo com tantas contas para pagar. E se há filhos, eles são transformados em armas. Comentários na frente das crianças sobre como o pai é ausente, desinteressado e incompetente. Sabotagem ativa da relação pai-filho através de interpretações distorcidas de comportamentos normais. Papai não quer brincar com você porque ele não te ama tanto quanto eu. Ou pior, ameaças veladas de que se ele tentar sair, nunca mais verá os filhos. Nenhum juiz vai acreditar em você. Todos sabem que mães são mais importantes. As 10 armas psicológicas da destruição silenciosa. Agora que estabelecemos a realidade desta epidemia oculta, precisamos mergulhar mais fundo. Porque o abuso psicológico não é aleatório. Não é apenas temperamento difícil ou personalidade forte. É sistemático. É calculado e segue padrões identificáveis que se repetem em milhares de relacionamentos ao redor do mundo. Existem ferramentas específicas de controle psicológico que são empregadas com precisão cirúrgica para desmantelar a autonomia, a confiança e a identidade de um homem. Vamos expor cada uma delas à luz, porque reconhecer essas táticas é o primeiro passo para escapar da prisão mental que elas criam. Primeira arma: manipulação da culpa. Esta é talvez a ferramenta mais poderosa no arsenal do abuso psicológico. A culpa é uma emoção devastadora que pode paralisar completamente a capacidade de uma pessoa de defender seus próprios limites e necessidades. Funciona assim. Qualquer necessidade legítima que o homem expresse é imediatamente transformada em um ato de egoísmo, insensibilidade ou crueldade. Ele quer passar um fim de semana com os amigos? Então, você não se importa comigo. Eu fico aqui sozinha enquanto você se diverte. Ele precisa de tempo sozinho para processar emoções? Você está me afastando. Eu sabia que você não me amava de verdade. A genialidade diabólica desta tática está no fato de que ela inverte completamente a realidade. A pessoa que está tendo suas necessidades básicas negadas acaba sentindo-se culpada por tê-las em primeiro lugar. Com o tempo, o homem para completamente de expressar necessidades, desejos ou limites, porque aprendeu que qualquer tentativa resultará em uma avalanche de culpa que é simplesmente mais dolorosa do que a própria negação. Pior ainda, a culpa é frequentemente envolvida em linguagem de preocupação e amor. Eu só me preocupo tanto com você que fico ansiosa quando você sai. Isso faz com que qualquer defesa pareça cruel. Como você pode argumentar contra alguém que afirma estar apenas preocupada e que te ama demais? Segunda arma: isolamento sistemático. Já mencionamos isso brevemente, mas vale aprofundar porque o isolamento é absolutamente crítico para manter controle de longo prazo. Um homem com fortes conexões externas, amigos leais, família presente, colegas próximos, tem espelhos da realidade. Tem pessoas que podem dizer: cara, isso não está normal, isso não está certo. Por isso, o isolamento é sempre uma prioridade estratégica no abuso psicológico, e ele acontece através de múltiplas táticas simultâneas. Semear discórdia. Comentários constantes sobre como os amigos dele não são verdadeiros amigos, como a família dele nunca aceitou o relacionamento, como os colegas têm inveja do sucesso dele. Aos poucos, a pessoa abusiva planta sementes de desconfiança em todas as relações externas. Criar consequências. Cada vez que ele interage com o mundo exterior, há um preço a pagar. Silêncio punitivo por dias. Explosões emocionais sobre assuntos aparentemente não relacionados. Atmosfera tão tóxica em casa que qualquer interação social simplesmente não vale o custo emocional posterior. Ocupar todo o tempo. Criação constante de urgências, crises e necessidades que demandam presença e atenção imediatas. Sempre há algo que só ele pode resolver.
Sempre há uma razão pela qual ele não pode sair, não pode atender aquele telefone, não pode comparecer àquele evento. O resultado: em questão de meses ou poucos anos, o homem encontra-se completamente isolado, sua vida social murcha. As amizades se dissolvem por falta de contato. A família desiste de tentar e ele fica sozinho com a única pessoa que está sistematicamente destruindo sua saúde mental, mas que agora é também sua única fonte de interação humana significativa. Terceira arma: humilhação disfarçada de humor. Esta é particularmente insidiosa, porque permite que o abuso aconteça em público, na frente de testemunhas, enquanto o abusador mantém uma imagem social impecável. Funciona através de piadas e brincadeiras que sistematicamente ridicularizam, diminuem e humilham. Comentários sobre desempenho sexual na frente de amigos. Histórias embaraçosas contadas repetidamente em reuniões sociais. Observações sobre aparência física, competência, inteligência, sempre embaladas em risos e tons de não leve a sério. Ah, você conhece o João. Ele não consegue nem trocar uma lâmpada sem ajuda. Meu marido? Ele seria completamente perdido sem mim, não é, amor? Todos riem. Ele ainda acha que sabe cozinhar. Tadinho, sempre queima tudo. Mais risos. Cada uma dessas piadas é uma navalhada na autoestima. E o pior, se ele demonstra estar magoado, se pede para parar, ele se torna o problema. Você não aguenta uma brincadeira? Quando você ficou tão sensível? Todo mundo está rindo, só você que está de mal. Assim, além da humilhação original, ele carrega a humilhação adicional, de ser sensível demais, dramático, sem senso de humor. E as testemunhas? Elas não percebem o padrão. Viram apenas momentos isolados de brincadeira inofensiva, não o bombardeio constante e sistemático que acontece tanto em público quanto em privado. Quarta arma: sexo como alavanca de controle. Num relacionamento saudável, a intimidade sexual é uma expressão de conexão, afeto e desejo mútuo. Num relacionamento abusivo, torna-se uma ferramenta de controle comportamental tão eficaz quanto qualquer sistema de recompensa e punição. O padrão, é claro: disponibilidade sexual é oferecida generosamente quando o homem está se comportando bem, ou seja, quando está sendo submisso, abrindo mão de suas necessidades, fazendo exatamente o que é esperado dele. Mas no momento em que ele tenta estabelecer um limite, expressar uma necessidade própria ou exercer autonomia, a intimidade é imediatamente retirada. Estou cansada. Estou com dor de cabeça. Não estou me sentindo bem. Você me magoou ontem, não estou com disposição. Sempre há uma razão aparentemente legítima, sempre há uma desculpa que não pode ser questionada. E isso pode durar semanas, até meses. Aqui está a evidência de que isso é manipulação deliberada e não simplesmente baixa libido. No momento em que ele finalmente cede, com o tempo, sem sequer perceber conscientemente, ele começa a modificar seu comportamento para evitar a punição da rejeição sexual e buscar a recompensa da aprovação íntima. Quinta arma: vergonha financeira. O dinheiro é poder, e em relacionamentos abusivos torna-se um campo de batalha fundamental. A vergonha financeira pode assumir duas formas opostas, mas igualmente destrutivas. Forma 1. Nunca é suficiente. Não importa quanto o homem ganhe ou proveja, há sempre críticas implícitas ou explícitas de que não é o bastante. Comparações constantes com outros homens que provêm melhor. Comentários sobre casas maiores, carros melhores, viagens mais luxuosas que outras mulheres têm. Insinuações de que ele não se importa o suficiente porque não está disposto a fazer sacrifícios, trabalhar até a exaustão para proporcionar mais. A mensagem subjacente: seu valor como homem está diretamente ligado à sua produção financeira e você está falhando. Forma 2. Controle e questionamento.
Cada centavo que ele gasta é monitorado, questionado, criticado. Um café com amigos? Com tanta conta para pagar, você está desperdiçando dinheiro? Um hobby? Que egoísmo gastar nisso quando eu preciso de coisas para a casa. Qualquer gasto pessoal é tratado como roubo à família, como egoísmo indesculpável. Enquanto isso, os gastos dela raramente são questionados ou são justificados como necessários e diferentes. O resultado de ambas as formas é o mesmo: profunda vergonha sobre dinheiro e valor pessoal. O homem começa a sentir que não merece gastar nada consigo mesmo, que suas necessidades e desejos são menos importantes, que seu valor como pessoa está permanentemente em questão. Se há filhos no relacionamento, eles inevitavelmente se tornam instrumentos de controle. E isso acontece de múltiplas formas devastadoras. Sabotagem da relação pai-filho. Comentários constantes na frente das crianças sobre como o pai é ausente, desinteressado, incompetente. Papai não pode brincar com você agora porque ele só pensa nele mesmo. Papai esqueceu seu aniversário de novo. Ele não se importa com você tanto quanto eu. Interpretações maliciosas de ações inocentes para criar distância emocional entre pai e filhos. Ameaças veladas sobre custódia. Se você me deixar, nunca mais vai ver essas crianças. Nenhum juiz vai acreditar em você. Todos sabem que as crianças ficam com a mãe. Eu vou contar para todos o que você realmente é e você vai perder tudo. Essas ameaças são particularmente eficazes porque, infelizmente, têm base na realidade. O sistema legal frequentemente favorece mães em disputas de custódia, independentemente das circunstâncias. Criar culpa através dos filhos. As crianças precisam de você aqui. Como você pode pensar em sair? Você vai destruir esta família e traumatizar seus filhos. A mensagem: tentar sair de um relacionamento abusivo não é autocuidado ou sobrevivência. É egoísmo que prejudicará as crianças. Para muitos homens, esta arma é a mais paralisante de todas. Eles suportarão anos de abuso psicológico, destruição de identidade e miséria emocional, porque acreditam frequentemente, com razão, que deixar o relacionamento significa perder acesso aos próprios filhos. Sétima arma: gaslighting. Este termo entrou no vocabulário popular recentemente, mas muitos ainda não compreendem completamente sua natureza devastadora. Gaslighting é a manipulação sistemática da realidade para fazer a vítima questionar sua própria percepção, memória e sanidade. Exemplos concretos. Ela diz algo cruel na segunda-feira. Na quarta-feira, quando ele menciona o comentário, ouve: "Eu nunca disse isso. Você está inventando coisas. Você está ficando paranoico. Conversas inteiras são negadas. Essa conversa nunca aconteceu. Você deve ter sonhado. Comportamentos abusivos são reinterpretados. Eu não estava gritando, estava apenas sendo enfática. Você é que é sensível demais." Com o tempo, isso cria uma erosão profunda da confiança em si mesmo. O homem começa genuinamente a duvidar de sua própria memória, de sua percepção da realidade, de sua capacidade de interpretar situações corretamente. Será que eu estou ficando louco? Será que realmente está tudo na minha cabeça? Será que eu sou o problema? Esta confusão cognitiva é exatamente o objetivo. Uma pessoa que não confia em sua própria percepção da realidade não pode defender seus limites ou identificar abusos. Afinal, como você pode ter certeza de que está sendo abusado se não pode confiar em sua própria interpretação dos eventos? Oitava arma: chantagem emocional. Se você me deixar, eu me mato. Vou ter um colapso nervoso se você fizer isso. Minha saúde vai piorar e vai ser sua culpa. Não vou conseguir sobreviver sem você. Chantagem emocional transforma o homem em refém. Cada decisão que ele toma não é mais sobre suas próprias necessidades ou bem-estar. É sobre prevenir uma catástrofe emocional ou física em outra pessoa.
E essa responsabilidade é absolutamente paralisante. Porque o que acontece se ele tenta sair e ela realmente se machuca? E se ela tem um colapso? E se as ameaças se concretizam? A culpa seria insuportável. Então ele fica, dia após dia, mês após mês, ano após ano, preso não por amor, mas por terror das consequências de sua própria liberdade. E aqui está o aspecto mais perverso. Frequentemente essas ameaças nunca se concretizam. São ferramentas de controle, não previsões reais. Mas ele não tem como saber disso. Não pode arriscar. Então permanece prisioneiro de ameaças que podem nem ser reais. Nona arma: inversão de vítima e agressor. Talvez a mais frustrante de todas as táticas. A habilidade de transformar-se instantaneamente de perpetrador em vítima, fazendo com que aquele que está sendo abusado apareça como o verdadeiro agressor. Funciona assim. Após meses de provocação calculada, manipulação constante e crueldade psicológica sistemática, o homem finalmente chega ao seu limite. Ele grita. Ele bate uma porta. Ele diz palavras duras em um momento de desespero absoluto. E imediatamente, dramaticamente, ela se transforma na vítima ferida. Você está me assustando. Nunca pensei que você pudesse ser tão cruel. Você é abusivo. E se há testemunhas, ou se ela consegue registrar apenas esse momento de explosão dele, a narrativa está criada. Ela é a vítima delicada. Ele é o monstro explosivo. Todo o contexto, os meses ou anos de manipulação que o levaram àquele ponto de ruptura, se torna invisível. O único registro é a reação dele, não as ações sistemáticas dela. E isso permite que ela mantenha uma imagem pública de vítima sofrida enquanto continua o abuso em privado. Décima arma: reforço intermitente. Esta é a arma que mantém os homens presos mesmo quando já identificaram todas as outras táticas. Reforço intermitente significa que, ocasionalmente, imprevisível e esporadicamente, o abusador age como a pessoa por quem a vítima se apaixonou originalmente. De repente, ela é carinhosa, atenciosa, amorosa. Exatamente como nos primeiros dias do relacionamento. Ela faz aquela comida que ele adora. Ela inicia a intimidade sexual. Ela ri das piadas dele. Ela diz que o ama profundamente. E o homem pensa, viu? Ela não é má, ela me ama. Eu estava exagerando. As coisas ruins eram apenas fases ruins. Isso aqui, este momento bom, é a verdade real do nosso relacionamento. Mas então, sem aviso, a crueldade retorna. E ele fica completamente desorientado. Sempre esperando, sempre acreditando que se ele apenas se comportar corretamente, se apenas encontrar a fórmula certa, aquela versão amorosa dela voltará permanentemente. Esta intermitência é precisamente o que cria dependência psicológica. Estudos mostram que recompensas intermitentes e imprevisíveis criam vícios muito mais fortes do que recompensas consistentes. É o princípio das máquinas caça-níqueis. Você continua jogando porque sabe que eventualmente vai ganhar, mas nunca sabe quando. Da mesma forma, o homem continua no relacionamento abusivo porque sabe que, eventualmente, terá momentos bons. Mas como eles são raros e imprevisíveis, tornam-se ainda mais valiosos e viciantes do que seriam em um relacionamento saudável. Mulheres são naturalmente mais emocionais. Você precisa ser mais compreensivo com o que ela está passando. E a terapia de casal, em contextos de abuso psicológico, é, na verdade, perigosa, porque dá ao abusador mais informações sobre vulnerabilidades da vítima, mais ferramentas de manipulação e a validação de uma autoridade que frequentemente não está vendo a dinâmica real. O viés social. Mas talvez o mais devastador de todos seja o viés social, a incredulidade, a ridicularização e o abandono que homens abusados enfrentam quando tentam buscar apoio. Quando um homem tenta falar com amigos sobre o que está vivendo, as respostas típicas incluem: "Cara,
Ela só está sendo mulher. Você precisa aprender a lidar. Ou, quem manda na casa, hein? Você virou capacho? Ou ainda, nossa, você está sendo dramático. Todo relacionamento tem altos e baixos. A sociedade simplesmente não tem espaço conceitual para homens vítimas de abuso psicológico feminino. Isso desafia narrativas fundamentais sobre gênero, poder e relacionamentos que estão profundamente arraigadas na cultura. Resultado: o homem abusado não apenas enfrenta o abuso em casa, mas também o isolamento social quando tenta buscar ajuda. E esse isolamento o empurra de volta para o único relacionamento que tem, exatamente aquele que está o destruindo. Os efeitos psicológicos, a destruição da identidade. Então, o que acontece com um homem que vive anos sob esse tipo de abuso sistemático, sem reconhecimento social e sem possibilidade real de escape? Ele experiencia o que os pesquisadores chamam de trauma complexo de relacionamento. Isto não é apenas tristeza ou frustração, é a fragmentação literal da identidade e do senso de realidade. Confusão cognitiva profunda. Após anos de gaslighting, manipulação e inversão de realidade, o homem genuinamente não sabe mais em que acreditar. Sua memória é confiável? Suas percepções são precisas? Seus sentimentos são válidos? Ele vive em um estado constante de dúvida sobre sua própria sanidade. Colapso da autoestima. Após anos ouvindo que não é bom o suficiente inteligente, o suficiente atraente, o suficiente competente, o suficiente, após anos de humilhação pública disfarçada de humor, de críticas constantes, de comparações degradantes, o homem internaliza essas mensagens. Ele passa a acreditar que realmente não tem valor, que realmente é sortudo por ter alguém que o tolera. Hiperestimulação e hipervigilância. Viver com um abusador psicológico significa nunca poder relaxar. Você está constantemente monitorando o humor da outra pessoa, tentando prever explosões, calculando cada palavra antes de falar, andando permanentemente em cascas de ovos. O sistema nervoso fica em estado de alerta constante. Isso não é apenas estresse, é trauma fisiológico que afeta a saúde física, qualidade de sono, função imunológica. Vergonha, paralisante, talvez o mais destrutivo de todos. A vergonha profunda de ser um homem que se deixa ser abusado por uma mulher. A vergonha de não ser forte o suficiente para simplesmente sair. A vergonha de estar em uma situação que contradiz todas as narrativas culturais sobre masculinidade e poder. Esta vergonha mantém os homens silenciosos, isolados e presos. Desconexão da própria identidade. Com o tempo, o homem perde completamente o senso de quem ele é. Suas necessidades foram negadas por tanto tempo que ele nem sabe mais o que quer. Seus interesses foram ridicularizados por tanto tempo que ele abandonou tudo que o fazia único. Sua autonomia foi corroída por tanto tempo que ele não consegue mais tomar decisões simples sem ansiedade paralisante. Ele se torna uma sombra, um fantasma vivendo em sua própria vida, funcionalmente presente, mas emocionalmente ausente. E o mais trágico, frequentemente inconsciente de que esta não é a realidade inevitável de relacionamentos, mas o resultado específico de abuso sistemático. O caminho para a liberdade. Passos práticos para escapar da prisão. Mas há esperança. Há um caminho para fora. E embora seja incrivelmente difícil, talvez a coisa mais difícil que você já fará, é absolutamente possível recuperar sua vida, sua identidade e sua liberdade. Passo 1. Documentação sistemática. Comece a manter um registro detalhado de incidentes. Datas, horários, o que foi dito, o que aconteceu, quem estava presente. Grave conversas se isso for legal em sua jurisdição.
Salve mensagens de texto, preserve e-mails, não confie apenas em sua memória. Você precisa de evidências concretas, não apenas para possíveis procedimentos legais, mas para você mesmo, porque o gaslighting fará você duvidar de suas próprias percepções. Este registro será sua âncora de realidade. Passo 2. Reconstrução de rede de apoio. Secreta. Você provavelmente foi isolado. Precisa silenciosa e cuidadosamente começar a reconstruir conexões. Entre em contato com aquele amigo que você perdeu contato há anos. Reaproxime-se de membros da família. Encontre grupos de apoio online onde você possa falar anonimamente com outros homens em situações similares. Você precisa de espelhos da realidade. Pessoas que podem dizer isso não é normal, isso não está certo quando você estiver duvidando de si mesmo. Passo 3. Segurança financeira. Se possível, comece a separar recursos financeiros. Abra uma conta bancária separada. Guarde dinheiro de emergência. Obtenha cópias de documentos importantes. Você pode precisar sair rapidamente, e dependência financeira é uma das armadilhas mais eficazes. Faça isso discretamente, legalmente, mas faça. Passo 4. Preparação mental e emocional. Reconheça que sair será brutalmente difícil. Não apenas pela logística, mas porque você provavelmente está psicologicamente ligado ao seu abusador de formas que você nem entende completamente. Reforço intermitente cria vícios poderosos. Você sentirá culpa devastadora. Você terá momentos de dúvida intensos. Haverá dias em que você quererá voltar. Prepare-se mentalmente para isso. Considere terapia individual com um profissional que entenda dinâmicas de abuso. Passo 5. Planejamento legal. Consulte um advogado especializado em direito de família, discretamente, sem que ela saiba. Entenda seus direitos, especialmente se há filhos envolvidos. Entenda quais evidências você precisa, como proteger-se de falsas acusações, o que esperar em disputas de custódia. Entre preparado, não na esperança de que as coisas se resolvam naturalmente. Passo 6. O momento da saída. Quando você finalmente sair, e eventualmente você deve sair, ou permanecerá destruindo-se lentamente pelo resto da vida, esteja preparado para uma escalada dramática no comportamento abusivo. Isto é chamado de explosão de extinção. Quando um abusador percebe que está perdendo o controle, as táticas se intensificam exponencialmente. Ela pode oscilar entre súplicas desesperadas de amor e ataques viciosos como "você é um lixo", "você vai pagar por isso", "vai se arrepender". Pode fazer falsas acusações. Pode tentar armar filhos contra você. Mantenha-se firme. Isto não é evidência de que ela finalmente está mostrando quem realmente se importa. É o último esforço de controle de alguém que está perdendo sua vítima. Passo 7. Sem contato ou contato mínimo. Se não há filhos envolvidos, o ideal é corte total de comunicação. Bloqueie números, bloqueie redes sociais, não responda a mensagens. Cada interação é uma oportunidade para ela exercer manipulação. Se há filhos e contato é inevitável, mantenha comunicações estritamente sobre as crianças por escrito e absolutamente sem engajamento emocional. Você não está mais em um relacionamento com esta pessoa. Você está gerenciando uma coparentalidade com limites rígidos, quebrando a ilusão do amor, a verdade mais difícil. Aqui está a realidade mais dolorosa que você precisa aceitar. A pessoa por quem você se apaixonou não era real. Aquela versão amorosa, atenciosa, perfeita dos primeiros meses era uma performance. Uma máscara cuidadosamente construída para atraí-lo, conquistar sua confiança, fazer você baixar suas defesas. A pessoa real é aquela que você viu consistentemente depois que você estava emocionalmente investido. A manipuladora, a controladora, aquela que sistematicamente o destruiu psicologicamente. Aceitar isso é absolutamente devastador, porque significa que você precisa passar por luto.
Luto por um relacionamento que nunca foi realmente o que você pensava que era. Luto por alguém que, em certo sentido, nunca existiu de verdade. Mas esse luto é necessário. Porque enquanto parte de você ainda acreditar que ela pode voltar a ser quem era, enquanto você ainda se apegar à memória daqueles primeiros dias mágicos, você estará psicologicamente acorrentado. A verdade, aquela versão não vai voltar, porque nunca foi autêntica em primeiro lugar. Foi sempre uma ferramenta de manipulação. Reconhecer isso é o que finalmente quebra o vício psicológico. Porque você para de esperar que a pessoa boa retorne e reconhece que a pessoa cruel é quem ela sempre foi. Apenas escondeu isso até que você estivesse preso demais para sair facilmente. A chamada final. Liberdade ou autodestruição lenta. Então, aqui estamos. Você agora sabe a verdade, sabe as táticas, sabe como funciona, sabe os efeitos, sabe o caminho para sair. A única questão que resta é: o que você vai fazer com esta informação? Porque permanecer em um relacionamento emocionalmente abusivo não é apenas difícil ou complicado. É uma forma lenta de autodestruição. É a escolha diária de sua própria demolição psicológica. Você pode racionalizar com as crianças, precisam de uma família intacta. Mas que modelo de relacionamento você está mostrando para elas? Você pode dizer: eu investi demais para sair agora, mas quanto mais tempo investir, maior o custo de sair se tornará. Você pode argumentar: ela precisa de mim. Mas e você? Você não precisa de liberdade, de paz, de um relacionamento onde você é tratado com respeito básico? A verdade dura é que você está escolhendo. Todos os dias que você permanece, você está escolhendo prisão psicológica sobre liberdade. Está escolhendo a ilusão de estabilidade sobre a realidade de autorrespeito. Está escolhendo medo sobre coragem. E sim, sair é aterrorizante. Você pode perder coisas materiais, casa, dinheiro, posses. Você pode enfrentar batalhas legais brutais. Você pode perder acesso aos seus filhos, embora deva lutar com tudo que tem para não perder. Você certamente enfrentará julgamento social, incredulidade, ridicularização. Mas sabe o que você ganhará? Você ganhará a si mesmo de volta. Você acordará um dia e perceberá que não está mais andando em cascas de ovos, que pode tomar decisões sem ansiedade paralisante, que pode ter pensamentos e opiniões sem medo de punição, que pode reconectar com amigos, família, hobbies, que pode literalmente respirar sem aquela tensão constante no peito. Você recuperará sua identidade, seu senso de valor, sua capacidade de experimentar alegria genuína, não apenas alívio temporário de dor, sua liberdade fundamental de ser quem você realmente é. Isto não é sobre ganhar ou perder o relacionamento. É sobre recuperar sua vida antes que não reste nada dela para recuperar. A realidade é que você já sabe o que precisa fazer. Lá no fundo, abaixo de todas as racionalizações, todo o medo, toda a culpa, você sabe. A pergunta não é o que devo fazer? É: quando vou encontrar coragem para fazer o que já sei que preciso fazer? Porque cada dia que passa é um dia a menos que você tem nesta vida. E você está escolhendo passar esses dias preciosos e irrecuperáveis em prisão psicológica voluntária. Então escolha liberdade, escolha paz, escolha autorrespeito, escolha a possibilidade de um futuro onde você não é constantemente diminuído, controlado e destruído. Escolha você mesmo. Finalmente, corajosamente, irrevogavelmente, escolha você mesmo. Porque ninguém mais vai fazer essa escolha por você. Ninguém vai te resgatar. Você é o único que pode abrir a porta desta prisão. Ela sempre esteve destrancada. Você apenas estava convencido de que não tinha permissão para sair. Você tem. Você sempre teve. Agora use essa liberdade antes que seja tarde demais.